Olá, boa tarde. A proposta do governo de privatizar parte dos ativos da Eletrobras foi debatida em audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Infraestrutura. Os senadores ouviram o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. A Eletrobras é uma gigante do setor de energia. Ela detém 31% da capacidade de geração de energia no país. São mais de 230 usinas, 6 distribuidoras e mais de 70 mil quilômetros de linhas de transmissão. A estatal é a 16ª maior empresa de energia do mundo. Apesar dos números grandiosos, a Eletrobras acumulou prejuízos de 31 bilhões nos últimos anos. A situação exige desafios, disse o ministro Fernando Coelho Filho. Por isso, a posição do governo de privatizar. A Eletrobras, ela vem cada vez mais perdendo relevância na segurança energética do Brasil. Ao longo do tempo, o parque gerador da Eletrobras cresceu muito pouco, 2.000 megawatts, 2 gigas, enquanto o de outros agentes cresceu muito mais. Apenas 15%, senador, apenas 15% da expansão da geração no Brasil nos últimos 5 anos foram feitos pela Eletrobras. Não deveríamos estar discutindo privatização, deveríamos estar discutindo novos marcos, correção do que está errado para melhorar. Veja, todos os investimentos, a Eletrobras é partícipe, não é ela a única a fazer. A iniciativa privada já está presente. Por que perder um controle de uma empresa tão importante? A iniciativa de propor o debate para a democratização do capital da Eletrobras pode ser, e eu espero que seja, uma iniciativa importante no sentido de modernizar a empresa, resgatar a governança, melhorar a eficiência e retomar a capacidade de investimento no setor que é tão importante para o desenvolvimento nacional. Fernando Coelho ressaltou que, entre outros benefícios, a privatização vai gerar recursos para revitalizar o Rio São Francisco e vai abrir a possibilidade de funcionários terem acesso às ações. Ele explicou qual será o modelo de privatização a ser adotado pelo governo. O que a União tem hoje, a ideia é que ela possa manter dentro da empresa. E como eu falei aqui na minha apresentação, hoje, a União tem 61% da empresa que vale X, para no futuro ela poder ter uma participação, a nossa ideia é que seja inferior a 50%, numa empresa que possa valer certamente mais do que ela vale hoje. Tudo aquilo que não é estratégico e que alguém pode fazer melhor que o poder público, que faça. Mas eu estou falando da área de energia e eu estou me prendendo ao que os outros países fazem. Segundo o ministro, o modelo vai permitir que o governo tenha direito a veto em questões estratégicas. Quando da divulgação do comunicado, o governo informou que permaneceria com as ações Golden Share, que lhe garantiria, entre outras coisas, o poder de veto para algumas decisões importantes. Eu já falei aos colegas ministros e ao próprio presidente da República da importância de se ter a defesa do Ministério de Minas e Energia que possa ter essa Golden Share para que o governo possa fazer valer as suas decisões, as suas convicções. O ministro Fernando Coelho afirmou que a privatização não vai comprometer a segurança energética e que a expectativa do governo é de que a médio prazo o custo da energia para o consumidor poderá até cair. A nossa expectativa é que com esses recursos, parte dos recursos, aqui foi falado de 2/3, 1/3, possa ser utilizado para abater a conta de desenvolvimento energético. Sem dúvida nenhuma, quando isso for abatido, a gente vai ter também uma redução no preço da energia, fora toda a eficiência que irá se contabilizar ao longo do tempo. A audiência foi interativa e teve mais de 500 participações de ouvintes e telespectadores. Foi o segundo maior número de participantes em todas as audiências interativas já realizadas pelo Senado. A assistência técnica e a extensão rural, instrumentos para aumentar a produtividade no campo, ainda não atingem adequadamente os agricultores familiares. O tema da pesquisa agropecuária foi debatido hoje em audiência pública na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O
Os participantes afirmaram que há uma grande distância entre a pesquisa e a extensão rural, a agricultura familiar, os indígenas, os quilombolas, ribeirinhos e pequenos pescadores raramente têm acesso às novas tecnologias. Existem pesquisas que se adequam ao sistema produtivo do agricultor e que muitas vezes não necessitam de investimento. No entanto, essas pesquisas ainda não são amplamente conhecida pelos agricultores. Então, o desafio da assistência técnica, em parceria principalmente com a Embrapa e outras instituições de pesquisa, é fazer com que essas tecnologias que já foram pesquisadas e estudadas cheguem, a esses agricultores. Quem deveria fazer a transmissão dessa tecnologia, as OEPAs, que são as Organizações Estaduais de Pesquisas, e também as EMATER, os entes públicos, estão sendo desmantelados a cada dia, desculpe a expressão, dão uma facãozada, digamos assim, e se ouve a cada dia nos estados, a gente ouve, transformaram a EMATER nisso, transformaram naquilo. Dos 5 milhões de agricultores do Brasil, 4 milhões são de baixa renda. Considerando 4 milhões de estabelecimentos rurais em pobreza e extrema pobreza, aprofundar a assistência técnica é fundamental. Fortalecer o mercado doméstico. Temos 13 milhões de famílias cadastradas no Bolsa Família. Aproximadamente 55 milhões de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, considerando uma família de 4 habitantes. Isso é um mercado gigantesco. Representa 10 países europeus. Também foi destacado o papel do cooperativismo na transferência das tecnologias. O cooperativismo tem um braço muito importante aqui também, que são as cooperativas de trabalho, cooperativas formadas por profissionais de assistência técnica, que atuam junto com as cooperativas de produção, junto a outras entidades, até com chamadas públicas para levar essa tecnologia ao produtor. Para a agricultura familiar, que carece disso, essa tem que ser, eu diria, fornecer isso gratuitamente como uma prestação de serviço do Estado. Para aquele médio que pode, de outra maneira, na relação com a cooperativa, vão encontrar formas de convênios que possam compartilhar a troca de informações. O decreto que extinguia a Reserva Nacional de Cobre e Associados, a RENCA, foi revogado pela Presidência da República. A decisão está no Diário Oficial desta terça-feira. O decreto, publicado em agosto, gerou protestos de ambientalistas, organizações sociais e até de parlamentares. Na semana passada, um pedido de CPI mista foi protocolado para tentar anular os efeitos da medida. Automóveis, ônibus e caminhões movidos a gasolina ou diesel têm a venda proibida a partir de 2030. E em 2040 só vão poder circular pelas ruas brasileiras veículos elétricos ou abastecidos por biocombustíveis, como o álcool. A proposta defendida pelo senador Ciro Nogueira pode virar lei e está em exame pelos senadores na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto do senador Ciro Nogueira altera o Código Brasileiro de Trânsito, em vigor desde 97, para instituir a Política Nacional de Substituição dos Automóveis movidos a combustível fóssil. Isso é uma tendência mundial, as pessoas estão acompanhando a indústria, procurando outras alternativas. Nós temos aqui como uma indústria que é importantíssima, que é a indústria do etanol, que vai estar preservada. E eu espero que a gente possa, no prazo de 12 anos, se adequar para encerrar esse ciclo dos carros movidos a diesel e a gasolina no nosso país. Se aprovado, a partir de 2030 fica proibida a comercialização de automóveis com motores a combustão, exceto aqueles movidos por biocombustíveis. A partir de 2040, automóveis movidos a gasolina ou diesel não poderão mais circular no país. Veículos de colecionadores ficam fora da proibição e os carros de visitantes estrangeiros ficam isentos por até 180 dias. Uma medida radical que proíba a utilização de motores a combustão não nos parece uma coisa ligada à realidade mundial, não falo só em Brasil, a realidade mundial conforme a gente tem visto nos países mais desenvolvidos. Alguns países já aprovaram leis como essa, algumas montadoras até estão se antecipando, como é o caso da Volvo, que a partir de 2019 não vai mais produzir esse tipo de veículo. 1/6 das emissões de gás carbônico do mundo provém do setor de transportes. E nesse setor, 95% da energia é proveniente
proveniente de combustíveis fósseis. No contexto das mudanças climáticas, a redução da emissão desses gases é obrigatória. Por isso, a adoção de políticas que estimulem o uso de veículos movidos a eletricidade, como é o caso desse modelo aqui atrás, surgem como um caminho natural. Conversamos com o arquiteto Rogério Makiewicz, que há cerca de um ano investiu R$160 mil em um carro elétrico. Por que um carro desse é tão caro no Brasil? É um carro elétrico, hoje em dia ele paga mais imposto que um carro a gasolina. Por exemplo, o IPI é pago pelo tamanho da cilindrada do carro. Quanto maior a cilindrada, mais se paga. Um carro elétrico não tem cilindrada. Então ele é encaixado como outros. Outros é o mais caro que pode acontecer. Então esse carro chega pagando 25% de IPI, contra 7,5% de um carro flex, por exemplo. O carro elétrico, ele mundialmente, ele ainda é um produto que naturalmente está sendo desenvolvido no mundo inteiro, mas ainda ele tem algumas dificuldades no ponto de vista de autonomia, no ponto de vista de preço. Se aumentar a escala da produção, eu tenho dúvida que não vai ter diferença de preço de carro a combustível a carro a energia. A gente vê como um primeiro passo, que é muito importante, é o aumento dos veículos híbridos, né? Isso é o que já está de uma forma mais difundida no mundo. A gente precisa de imediato abaixar o preço do carro e criar infraestrutura de recarga no país. Ninguém está aqui querendo criar problemas, mas é uma tendência mundial. Todos os países já estão discutindo e essa discussão não pode ficar fora do nosso país. Um ano, praticamente, que eu tenho um carro, eu deixei de emitir praticamente 2 toneladas de CO2 na atmosfera. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.